Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e ajudo profissionais de logística a crescerem na carreira. Quantas vezes que você talvez não tenha parado para pensar e falar, poxa, tal pessoa ela é genial, tal pessoa é fantástica, né? Será que já aconteceu isso com você alguma vez? Porque assim, como é que tal pessoa você parou assim para pensar, começava a olhar para aquele profissional e pensava assim, nossa, essa pessoa é genial, ela faz cada coisa fantástica, ela tem resultados impressionantes, né? Ela tem uma habilidade de atuar em situações complexas de uma forma que parece algo tão natural, né? É provável que você já tenha pensado sobre alguém, né? Pensado isso de alguma pessoa mais de uma vez. Ter pensado que tal pessoa era um gênio, certo? E talvez você saiba, talvez não, mas eu queria compartilhar contigo uma coisa. Uma coisa que eu aprendi, não foi do dia para a noite. Eu aprendi ao longo da minha carreira. Sabe o que é? O seguinte, esses gênios na empresa onde a gente trabalha, eles simplesmente não existem. É isso mesmo, não existem os gênios. A gente pensa que tal pessoa é um gênio, que tal pessoa é genial, mas não existem gênios na empresa onde trabalha. Muito provavelmente você deve estar bem espantado com essa minha afirmação. E você deve estar até me questionando, né? Tá questionando isso. Como assim que não existem pessoas geniais no trabalho? Afinal, você conhece, né? Você sabe que existem algumas pessoas que realmente possuem um talento diferenciado, um talento acima da média e que para determinadas atividades eles entregam um nível assim absurdamente alto, com uma qualidade impressionante e com uma consistência também impressionante. Realmente, e eu estou me referindo, quando você vê esse tipo de profissional, em diversos campos de atividade, em diversos campos de trabalho. Você já vê pessoas que você julga que são geniais, tanto cientistas, esportistas, né, atletas em geral. Você pode pegar advogados, administradores, médicos, artistas, em vários campos de trabalho. Sempre tem algum profissional que te fala, nossa, esse profissional é um gênio, esse profissional é genial. E sim, realmente, existem pessoas que se destacam tanto, mas se destacam tanto mesmo na sua profissão, que a gente coloca eles num patamar de gênio, num patamar diferenciado de todo mundo, porque eles realmente são um destaque alto, e realmente a gente fica nesse nível. Mas no ambiente corporativo das empresas, a genialidade é muitas vezes, ela é mais uma impressão que você tem de um determinado profissional. E em função disso, muitas vezes, em função dessa impressão que a gente tem que tal pessoa ela é genial, muitas vezes em função disso a pessoa acaba buscando, né, pela tão desejada genialidade, fica buscando através de um acumular diplomas, cursos, treinamentos, certificados, enche a gaveta, costumo falar, de diplomas, cursos, certificados, um monte, buscando o quê? Uma busca incessante pela genialidade. E esse profissional que faz todo tipo de curso possível na busca incessante de se tornar esse profissional completo. Completo em que sentido? Porque ele quer ser um gênio sobre aquele assunto. Então ele vai atrás de tudo mesmo, ele quer saber de tudo, quer aprender absolutamente tudo. E um profissional que domine todos os assuntos, um profissional que domine realmente absolutamente tudo, né? Num nível de profundidade assim absurda, né? Isso não existe, né? Que saiba todos os assuntos e que não tenha dificuldade com absolutamente nada. Você já pensou em alguém com esse nível de preparo? Só de pensar isso já me falta fôlego, porque realmente a pessoa conseguir ter esse nível de preparo, de saber tudo, conhecer tudo, não ter dúvida de absolutamente nada, é algo realmente que, meu Deus, é um nível que praticamente inalcançável. Mas se os gênios, né, que eu estou comentando, os gênios no ambiente corporativo, se eles não existem, e você vê aí no seu dia a dia pessoas que você julga serem geniais, você chama essas pessoas de geniais. Por que será que essas pessoas elas se destacam tanto ao ponto de você achar que essas pessoas são gênios?
que faz essas pessoas diferentes para que algumas pessoas tenham esse nível de percepção? Bom, eu vou te explicar um pouquinho com mais detalhes sobre isso e você vai entender por que essas pessoas são tão admiradas e por que elas conseguem se destacar e, consequentemente, crescer na carreira deles. Mas, primeiramente, eu vou ter que quebrar em você uma crença. Vou ter que quebrar uma crença que muita gente tem e talvez você também tenha. Que crença que é? Sinceramente, é uma crença que quando você é bem iniciante da sua carreira, quando você está começando a sua carreira aí na logística, faz todo sentido você ter. É muito normal profissionais bem jovens terem esse tipo de crença. Mas depois que você vai ficando mais experiente, depois que você vai tendo mais tempo, né, de trabalho, né, experiência mesmo na carreira, esse tipo de crença deveria desaparecer. E qual que é essa crença que eu quero que você, a partir desse momento, comece a desmontar essa crença? Qual que é? A crença de que os gestores, eles são profissionais que sabem de tudo. São profissionais que entendem de absolutamente todos os assuntos possíveis e imagináveis. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. No mínimo detalhe, no nível mais aprofundado possível daquele assunto. Essa, acredite ou não, eu não sei se você tem essa crença, porque eu sei que muita gente tem essa crença, não sei se é o seu caso, mas é uma crença que realmente está presente em muitos profissionais, ao ponto de alguns profissionais virem a questionar a competência de um gestor simplesmente porque eles não sabem, de repente, de algum detalhe, né, de algum detalhe um pouco mais específico de uma atividade. Agora, vamos lá. Se os gestores, eles não são profissionais que sabem de tudo, mas ao mesmo tempo conseguem se destacar e conseguem crescer e chegam a cargos de gestão que ganham aí mais de R$8.000 por mês, como é que eles fizeram para conseguir isso? Ou melhor, como é que eles fazem para chegar lá e para se manter nessa posição? Alguma coisa eles estão fazendo. E o que é que eles estão fazendo? Bom, para isso ficar mais claro para você, eu vou trazer todo esse contexto do mundo corporativo para outro contexto. Um contexto que eu gosto de usar bastante, é um contexto muito mais simples e você vai entender exatamente o que é que esses gestores fazem para conseguir aí se destacar e crescerem na carreira e chegar a cargos aí de gestão para ganhar mais de R$8.000 por mês. Vamos lá, se você gosta de esportes coletivos, basquete, vôlei, futebol, pensa nesse momento, eu quero que você faça esse exercício. Pensa qual que é o melhor atleta do mundo nesse esporte que você gosta. Qual que é o craque? Quem que é o craque? Qual que é o atleta, aquele atleta decisivo mesmo, um talento, aquele cara que você poderia chamar de gênio? Pensa em um nome, seja do basquete, seja do vôlei, do futebol. Pensou? Então beleza, guarda esse nome na sua cabeça. Agora eu queria que você pensasse no seguinte: no dia que esse atleta ele parar de jogar, vai aposentar, você acha que ele vai ser um grande técnico? Qual que é a sua opinião? Esse atleta que hoje ele joga em um nível diferenciado, que ele é um craque, e ele, quando ele parar, será que ele vai ser um baita de um técnico? O que você acha? Será que como técnico de um time, ele vai conseguir ter os mesmos resultados que ele tinha quando ele era jogador? Bom, vou te falar o seguinte: o histórico, e se você acompanha aí esportes, o histórico qual que é? O histórico mostra que jogadores extraordinários não necessariamente se tornam técnicos extraordinários. Interessante isso, né? Poxa, o cara sabia fazer de tudo na quadra, de tudo no campo, e quando ele vira um técnico, ele não é tão bom quanto ele era como jogador. Estranho isso, né? E até pelo contrário, né?
muitos deles, eles começam a carreira como técnicos, eles tentam e acabam desistindo, porque eles não conseguem ter os mesmos resultados que eles tinham quando eles eram jogadores. E é claro que existe algumas exceções, você talvez vai pensar, pô, mas tem tal pessoa que é uma exceção. Existe, mas a maioria não atinge o mesmo nível de resultado, o mesmo nível de entrega como técnico do tempo de quando ele era jogador. A maioria não consegue. E se você fizer uma outra análise, os técnicos mais vencedores, você vai constatar o seguinte: dos técnicos mais vencedores, a grande maioria deles era de jogadores médios ou bons. Não eram jogadores muito acima da média. Eram jogadores médios ou bons. Então, qual que é então a grande diferença de um jogador para um técnico? O que tem diferente um jogador e um técnico? O jogador, ele tem o quê? Ele tem habilidades que dentro de um time, quando somada aquela habilidade com as habilidades de outros jogadores, essas habilidades elas se complementam. Elas se tornam mais fortes. Você concorda que um grande atacante não tem como ser um grande defensor? Não tem. Você conhece algum grande atacante que também é um grande defensor? Não tem, não existe. Por quê? Porque a habilidade dele é ataque. E vai ter uma outra pessoa no time que tem como habilidade a defesa. E os dois juntos vão se complementar para fazer realmente um time. É aquela história, o jogador sozinho não adianta ser o melhor atacante se a defesa toma gol. Não vai resolver nada. Então, você tem que concordar o seguinte, que não adianta isso. Não tem como você ter pessoas que tenham habilidades de atacar, um jogador de atacar e de defender. Isso não existe. Por isso, a gente fala que aqui é um esporte coletivo. Nós estamos falando de esporte coletivo. Onde todas as habilidades, elas se somam. E se complementam. E aí é que você forma o quê? Você forma um time. E qual que é o papel do técnico nessa história toda? E eu te pergunto uma coisa, o técnico fica dentro de campo? O técnico está dentro da quadra, está jogando? Não, ele não fica. Ele não está ali. Então o que ele precisa fazer? O técnico precisa saber escolher bons jogadores. Ele precisa ter condição de saber escolher, escolher jogadores considerando as habilidades que são necessárias para cada setor ali da equipe. Para quê? Porque ele consiga montar um bom time. É esse o grande papel de um técnico. Saber escolher bons jogadores. E se ele não faz isso muito bem, o que acontece com ele? Ele não vai conseguir ganhar os jogos, não vai conseguir ganhar campeonato, não vai conseguir entregar os resultados que se espera dele. E tem uma outra coisa. Os jogadores que ele vai escolher, tecnicamente, eles podem ser muito melhores do que o técnico foi quando ele jogava. Olha só. O técnico, o jogador era melhor que o técnico. O jogador é melhor que o técnico. Uai, o técnico é o cara que sabe de tudo? O técnico não tem que saber de tudo, não está lá liderando o time? Você percebe que a diferença disso? Qual o papel dele? Ele sabe escolher as pessoas certas, com base nas habilidades que precisa ter ali em cada atividade, em cada setor. E ele vai escolher os melhores. E esse cara que ele vai escolher pode vir a ser melhor do que ele era quando ele era jogador. Por quê? Porque se ele escolher um cara que era pior do que ele não vai deixar o time forte. E se ele não deixar o time forte, o time não vai ganhar. Não vai conseguir ganhar o campeonato, não vai conseguir entregar os resultados que é esperado do time. Então, faz sentido ele contratar alguém pior do que ele? Ele tem que contratar gente que era melhor do que ele. Ele não está medindo ali se ele é melhor ou se ele é pior. Ele precisa das competências. Ele precisa das habilidades daquele jogador. Esse que é o papel.
E ele, como técnico do time, ele sabe, como técnico do time, ele sabe fazer isso muito bem. Ele sabe identificar as habilidades que são necessárias. E assim, se ele não fizer isso bem, ele não vai conseguir ganhar. Não vai ter um time forte. Então ele, como técnico do time, sabe o que cada jogador precisa fazer em cada setor, em cada atividade. Ele sabe disso. E qual que é a habilidade que vai ajudar você a formar um time vencedor? E não necessariamente ele sabe qual que é a habilidade que vai ajudar. Ele sabe qual que é a habilidade que cada atleta precisa ter para formar um time vencedor. E não necessariamente ele, como técnico, sabe executar aquilo com maestria, mas ele sabe o que precisa ser feito. Ele conhece aquilo. É isso que você precisa entender. Então ele escolhe os jogadores com base no quê? Com base nas habilidades que ele sabe que são importantes, que são essenciais para cada posição no time. É isso que ele faz. Então ele vai escolher jogadores que vão desempenhar bem o papel necessário que ele precisa para complementar o time, para fazer com que o time fique forte, para fazer com que o time consiga entregar os resultados que ele precisa que seja entregue, que a empresa precisa que seja entregue. E dessa forma, o técnico consegue formar um time vencedor. É assim que ele forma um time vencedor. E quando você pensar em grandes técnicos de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, pensa nesses técnicos. Vai ver a carreira deles como jogador. A grande maioria deles não eram grandes jogadores. E foram campeões inúmeras vezes como técnico. Por quê? Porque eles tinham uma habilidade de conseguir escolher bons jogadores para diferentes posições, jogadores que tinham as habilidades necessárias para cada posição e que se complementavam dentro de um time, dentro de um grupo. E aí, uma habilidade muito boa de um com a do outro tornava o time forte. Esse que é o segredo que eles fazem para ter um time vencedor. Então é importante ficar claro que o técnico do time, ele nem sempre ele vai saber executar tudo com maestria. Mas ele sabe, com certeza, o que precisa ser feito. O que tem que ser feito em cada posição para ter o melhor resultado. Ele sabe, sim. Pensa nisso, de novo, no ambiente do esporte. Você acha que o técnico ele vai ser de repente, ele sabe como defender, como fazer todas as técnicas de um goleiro, ou como todas as técnicas de um atacante, de um meio de campo? Não sabe, não tem como saber, mas ele sabe o que precisa ser feito, ele sabe a melhor posição, ele sabe como é que tem que se posicionar, ele sabe alguns momentos, mas a técnica ele não conhece tão bem, porque ele não é tão bom naquilo, mas ele sabe o que precisa ser feito. E constantemente ele está buscando jogadores que façam da melhor forma possível aquilo que tem que ser feito. Esse é o papel de um técnico. E depois de eu usar esses exemplos que eu te dei, esse exemplo que eu te dei do esporte, vamos trazer de volta isso para o contexto corporativo. Vamos trazer de volta para o dia a dia de uma empresa. No mundo corporativo, o técnico do time, quem que é? É o gestor. E assim como o técnico do time, que o técnico não sabe jogar em todas as posições, o gestor também não sabe absolutamente de tudo. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, os colaboradores da equipe são muito mais entendidos num determinado assunto do que o gestor. E não tem problema algum nisso. Não tem nenhum problema nisso. Se alguém que de repente já é gestor e tem esse tipo de, como que eu posso dizer, preocupação de que um colaborador da equipe conhece mais um determinado assunto do que ele está errado. Não tem problema nenhum nisso.
É muito bom que tenha alguém que saiba mais do que você. Essa pessoa tem condição de te ajudar a resolver um problema. A gente não domina todos os assuntos. Não é humanamente possível você dominar todos os assuntos. Você pode conhecer um pouquinho de cada coisa? Claro que pode. Mas dominar tudo, um nível de profundidade, de você ser um gênio em todos os assuntos possíveis, sinto muito, mas isso não dá, não existe. Então não tem problema algum nessa situação, de que algumas vezes vai ter alguém na equipe que sabe mais de um assunto do que você, do que o gestor. Isso não é demérito nenhum, certo? Afinal, o papel do gestor é justamente conseguir formar um time com as habilidades que se complementam e que todo mundo junto consiga trazer os melhores resultados para a empresa, para a área onde a equipe está ali trabalhando. Então, essa é uma coisa que você nunca pode ter. É um sentimento de inferioridade, né? De achar que não sabe todas as coisas, que você está, poxa, tal pessoa sabe tanta coisa e eu não sei nada. Calma, calma. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo mesmo. E eu estou dividindo contigo que nem os gestores sabem absolutamente tudo. Então, você tem que pensar da seguinte forma, que nós não somos muito melhores e nem somos muito piores do que os outros. Esse tipo de sentimento, né, de que, poxa, eu sou muito melhor ou muito pior, não existe. Cada pessoa tem a sua habilidade. Cada pessoa tem a sua competência. E a beleza disso tudo no mundo corporativo é como se fosse um time, onde a habilidade de um com a habilidade do outro forma um grande time. Quando a gente consegue fazer isso, você tem um time muito bom, um time vencedor, onde os resultados vão ser muito bons, onde o time junto vai conseguir bater todas as suas metas. Por quê? Porque tem habilidades que se complementam. Então, você precisa saber o quê? Você precisa saber quais são as habilidades que são necessárias para você fazer parte de um time vencedor. Pô, você quer fazer parte de uma área que você tanto almeja chegar, uma área que você, poxa, queria tanto trabalhar naquela área. Você precisa descobrir quais são as habilidades que precisa ter para você fazer parte daquele time. Para que aquele técnico daquele time, que é o gestor, ele consiga verificar em você, consiga identificar você, ele chame você para fazer parte do time dele, para você jogar na área dele. Você precisa entender essas habilidades. E aí você vai ser escolhido para juntar as suas habilidades, as habilidades que você tem, com os demais integrantes daquele time. E aí, junto com os colegas, todos vocês vão conseguir trabalhar de forma muito integrada e vão conseguir sim entregar ótimos resultados e bater as suas metas. E isso vai ser bom para quem? Só para o gestor que fez um ótimo trabalho e conseguiu fazer um time muito forte? É claro que não. Vai ser bom para cada profissional daquela área. Porque cada profissional de uma área que está indo muito bem, ele se destaca. A partir do momento que a área é um destaque, as pessoas que estão lá dentro vão se destacar junto. Não é o gestor da área só que vai se destacar. Todos os profissionais que estão ali dentro vão se destacar. E vão ser percebidos pela empresa. Vão surgir oportunidades. E quando surgirem oportunidades, eles vão ser ali credenciados, vamos assim dizer, lembrados, para de repente disputar uma determinada posição. Ou de repente ser escolhido direto para aquela posição. Então você fazer parte de um time vencedor, um time que tem realmente entregue resultados acima da média, batido as suas metas, é um destaque para todo mundo que está ali dentro. É claro que principalmente as pessoas que estão bem ali envolvidas, bem engajadas com isso. Porque tem pessoas que estão muito bem envolvidas, muito envolvidas mesmo, e tem outras pessoas que estão mais ou menos. Se você tiver mais ou menos, você vai passar na turma do mais ou menos, você não vai se destacar tanto. Agora, se você está realmente
bem envolvido, bem ativo, bem participativo em tudo, você vai aparecer. Você vai se destacar. Porque você vai estar num time vencedor. E assim, e se por acaso você, sei lá, está sentindo falta de algum conhecimento, você fala, pô, tudo bem, eu não sei tudo, mas eu tô achando que falta coisa para eu aprender, tem coisas que eu não sei muito bem. Se você está sentindo falta de algum conhecimento, alguma coisa que você acha que poderia te ajudar a melhorar profissionalmente, a melhorar suas entregas, os seus resultados, beleza, sem problema nenhum. Vai lá atrás da capacitação, vai ver o que você precisa fazer, corre atrás de um treinamento específico. Lembra que a carreira é sua, quem tem que ir atrás disso é você. Não fique esperando o gestor, a empresa, alguém. Vou esperar a tal pessoa me pagar um curso, pagar um treinamento, me dar um feedback, fazer um PDI. Meu, a carreira é sua. Corre atrás disso, investe em você. Ou você vai ficar delegando isso para uma outra pessoa fazer? Eu não delegaria, e eu não delego. Então você também não pode fazer isso. A carreira é tua. Se você está faltando alguma coisa que você acha que seria importante, alguma habilidade que você já identificou e você fala, poxa, essa habilidade é muito, eu preciso aprender porque eu não estou indo muito bem, para eu trabalhar nessa área, eu estou sentindo falta que eu preciso melhorar. Tá bom, ótimo. Isso é ótimo, que você já fez uma autoavaliação e já percebeu algo que você não tem. E essa autoavaliação, essa percepção do que está faltando para a gente, é um nível de maturidade muito grande. Não é fácil a gente perceber. Claro que por isso que é importante quando você tem um feedback do gestor, quando você tem um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, quando você tem uma conversa desse tipo, é muito, muito bacana, né? Porque alguém te olhando te dá algumas dicas, te dá algumas impressões do que você deveria fazer para melhorar. É ótimo isso. Mas também você pode fazer uma autoavaliação, entender, perceber todo o ambiente, entender o que está faltando ali para você como habilidade, para que você realmente consiga crescer na sua carreira. Como eu te disse, lembre-se, por mais que você tenha feedback, tenha PDI, a carreira continua sendo sua. E também nada impede você pegar e bater na porta do seu gestor e conversar com ele. Vai atrás disso. E quando a gente... Então assim, se tem alguma coisa que você precisa para complementar o teu conhecimento, demorou. Vai atrás. Busca isso. Se capacita. Melhore habilidades que você não tem hoje, talvez tão boas. Entenda quais são essas habilidades que você precisa melhorar e vai atrás disso. Você precisa manter aí a sua atenção para o que realmente importa. Não adianta fazer um monte de graduação, fazer graduação só e depois não melhorar outras coisas. Ou depois começar a fazer um monte de pós-graduação ou de cursos que de repente vai ficar tudo na gaveta. Faça o que realmente importa. Faça o que você vai usar no seu dia a dia. Fazer só um curso, um treinamento, para falar que está fazendo um curso, um treinamento, é jogar dinheiro no lixo. E dinheiro não está dando em árvore. Então, toma cuidado com a sua carreira. Sabe o que você está fazendo com ela. Sabe como você está investindo nela. Tá certo? E quando a gente fala de crescer profissionalmente, né, de crescer na carreira, tem uma outra coisa que você precisa entender sobre essa questão do mundo corporativo. Você já entendeu que a figura do gênio, né, os gênios, você já entendeu que isso não existe, certo? Não é algo que não existe, tá? Você pode até achar uma pessoa genial, mas mas não é um gênio, tá bom? Agora, me diz uma coisa, né? Vou te colocar essa questão do mundo corporativo, mas uma coisa muito importante para você entender. Me diz uma coisa, você sabe do que as empresas são feitas? Elas são feitas de sócios, de capital, investimento, máquinas. Também são. Mas o grande foco das empresas são as pessoas. As empresas são feitas de gente. Sim, as empresas são feitas de gente. E você precisa entender isso, que as empresas são feitas de gente. Uma vez que você entende isso, as suas chances de crescer profissionalmente, elas vão
aumentar. Vão sim. E talvez você deva estar agora se questionando, pô Rubens, mas a empresa é feita de gente, tá bom, mas se eu não tiver conhecimento técnico, não vai adiantar nada, eu não vou crescer. Você não está errado com o seu pensamento, realmente está certo. Você precisa ter conhecimento técnico. Só que eu quero dizer para você o seguinte, o conhecimento técnico é só até um determinado degrau da sua carreira. Depois disso, não vai mais ser o conhecimento técnico que vai fazer diferença. Dependendo do degrau que você está hoje, ou que você pretende ir, no seu próximo degrau, só o conhecimento técnico não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente para fazer você crescer na carreira e subir aquele próximo degrau. Não vai ser. Você precisa fazer o quê? Você precisa ter capacidade de entender o todo. Você precisa começar a entender tudo. Entender o todo, o que é entender o todo? Você precisa entender as dores, as dificuldades, das interfaces ali, nas interfaces que estão ali no dia a dia, lidando com a tua área. Você entender quais são as dificuldades que eles têm, as dores que eles têm. E para conseguir isso é importante para quê? Para você conseguir ter um bom alinhamento. Um bom alinhamento em relação às expectativas dessas áreas de interfaces, em relação ao que você vai entregar de resultado. E também alinhar as expectativas do que você precisa deles para que o seu resultado seja entregue da forma esperada, para que você consiga ter um bom resultado. É que a gente costuma dizer uma mão de via dupla, né? Você tem um caminho de via dupla. Você tem que entender as expectativas dele para você entregar o melhor produto, né? O melhor resultado possível para aquelas áreas. E também você precisa entender as áreas de interface que fazem input com a tua. Elas precisam entender também o que elas precisam fazer de correto para que o seu resultado seja o esperado, para que seja o melhor, para que você consiga bater a sua meta. E aqui, nesse ponto, tem uma palavra que é chave para isso. E a palavra-chave é empatia. Tem que ter empatia. Você já deve ter ouvido essa palavra diversas vezes, e eu acho que muitas vezes as pessoas colocam a palavra empatia no lugar errado e nem sabem, na verdade, o que estão falando. Né? Falam que é empatia, mas, sinceramente, eles nem sabem o que está falando da palavra, o que é o real significado. Mas, quando você consegue ter empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir entender as dificuldades do outro, sentir o que o outro sente, quando você consegue fazer isso, você dá um passo enorme para a sua carreira. Porque você começa a ter uma possibilidade de fazer um alinhamento muito grande com as outras áreas. E, consequentemente, quando você faz esse alinhamento muito grande entre as áreas, os resultados da sua vão ser melhores. Por quê? Porque você não faz nada sozinho. Você nunca vai conseguir entregar um ótimo resultado, você nunca vai conseguir bater uma meta sozinho. Você sempre vai depender das outras áreas, das suas interfaces. Por isso que ter esse bom relacionamento, entender as dores das áreas, entender as dificuldades, ter a empatia é tão importante para que você consiga entregar bons resultados, os resultados que a empresa precisa de você. E você tem que saber o seguinte, quando você consegue ter empatia, ele é realmente um passo enorme para a sua carreira. As pessoas com capacidade de sentir empatia, elas tendem a chegar mais longe na carreira, por causa disso. Porque elas conseguem ter bons níveis de alinhamento que fazem com que elas consigam entregar melhores resultados. Consequentemente, baterem as suas metas. Porque elas conseguem ter empatia. E elas chegam mais longe, olha só o que é mais interessante. Elas conseguem chegar mais longe, mesmo sem ter um excepcional conhecimento técnico. Pois é, porque um profissional com grande conhecimento técnico, mas que não tem a menor capacidade de entender as pessoas, ele não vai conseguir ir longe. Então você precisa entender que só o conhecimento técnico não adianta. Você lembra que a empresa é feita de gente. E se você não conseguir ter esse bom relacionamento,
ter esse nível de empatia, de entender as dificuldades e as dores dos outros, é difícil você crescer. É difícil você chegar longe. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa exercitar a empatia. Você precisa exercitar isso para conseguir entregar melhores resultados ali para as suas interfaces. Os melhores resultados da sua área também. Entenda quais são as principais dificuldades, entenda quais são as principais dores. E pense como vocês podem, juntos, superar isso. Entenda isso. E isso vai ajudar muito a sua carreira. E vai mesmo. E não apenas no momento atual em que você se encontra, mas ela vai também ajudar na medida em que você for subindo os degraus. Subindo os degraus da sua carreira na logística. Cada vez que você sobe os degraus, mais empatia você precisa ter. Mais alinhamentos você vai começar a ter. Isso vai ficar cada vez mais forte. Então, é algo que vai começar contigo hoje e vai te acompanhar a tua carreira inteira. Então, é por isso que você precisa começar a praticar, a exercitar a empatia o mais rápido possível. Isso vai ajudar muito você na sua carreira, para que você cresça aí profissionalmente na logística. E não deixe também de avaliar as habilidades que são necessárias para que você se torne fundamental em qualquer time. Para de ficar achando que você tem que saber de tudo, mas você precisa saber quais são as habilidades importantes. As habilidades comportamentais, e lembre-se o seguinte, existem habilidades que muito provavelmente não foram ensinadas na faculdade e que são fundamentais para você conseguir entregar os resultados junto com o time. Entenda quais são essas habilidades e a partir do momento que você entender isso, vai lá, se capacita, vai lá, melhora esse item, essa habilidade em você, crie isso aí em você para que você se torne um profissional de destaque, um profissional cada vez mais fundamental para a área onde você trabalha, para a empresa onde você trabalha. Que dessa forma se destaque e consiga crescer na sua carreira trabalhando na logística. Tá legal, pessoal? Então, esse foi o nosso tema da live de hoje, né? Esse tema de, na verdade, a gente falando sobre pessoas, né? Sobre essa questão da genialidade e de pessoas, e que realmente é uma coisa que a gente precisa entender, que o papel nosso na empresa, ele está sempre combinando com os outros, com os colegas. A gente não vai ser superior a ninguém. A gente não é melhor do que os outros. Nós também não somos piores. A gente se complementa. Tá? E a gente precisa sempre entender muito das interfaces. Nós estamos o tempo inteiro falando de pessoas. A live foi praticamente falando de pessoas. O quanto é importante que uma pessoa que é um técnico, né? Um técnico, como eu usei o exemplo do técnico de futebol, ele consegue identificar nos talentos as habilidades que são importantes para o time. E o quanto é importante você entender as dores e dificuldades das interfaces com que você trabalha. Deixa eu dar uma olhada aqui, se vocês colocaram alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha, se não, podem postar aqui. Deixa eu ver. Legal. Opa. Bruno se identificou bastante aqui, né, Bruno? Bastante. É a mão do técnico, né? O técnico realmente é importante, né? E pensa o seguinte, né? O gestor, ele é um cara que é o técnico do time, né, cara? E precisa tirar, realmente, a gente costuma dizer, né, que o foco do gestor é conseguir tirar da equipe, né? Tirar de todo mundo que está participando no time para o máximo possível, né? Tirar o máximo possível dos profissionais ali para conseguir buscar ali um melhor resultado. Bacana.
Bom, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o Bruno colocou bastante coisa aqui, né, Bruno? Acho que você foi se identificando aqui ao longo do tema, com alguma situação aí, você já foi colocando aqui, bacana, legal, essa interação muito bacana. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. E se não, também depois pode me mandar uma pergunta aqui no direct e eu respondo, tá legal? Já recebi aqui, viu, mais um feliz aniversário, Rubens, saúde, alegria e as metas batidas. Muito bom. Bom, pessoal, então ficou legal, acho que vocês interagiram bastante aqui durante o nosso conteúdo. E quando temos estrelas no time... Bom, Bruno, mesmo as estrelas, você concorda que não fazem tudo sozinho? Vamos pensar no seguinte, vamos levar para o futebol, tá, Bruno? Pega lá o Cristiano Ronaldo, sei lá, o Messi, vamos pegar esses caras aí que são os melhores do mundo. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, vai lá. Ele joga num time, né, quando jogava no Real Madrid, um time que ganhava títulos, né? Ele tinha o quê? Tinha vários jogadores que eram muito bons também, mas ele era a estrela do time, ele era o melhor jogador do mundo. E ele conseguia se complementar, né? Ele conseguia as habilidades que ele tinha, mas ele é um atacante. Então tinha que ter um bom goleiro, tinha que ter um bom zagueiro, tinha que ter alguém muito bom na parte de trás, né? Senão não ia conseguir fazer nada. E aí, o Real Madrid ganhava campeonatos. Agora vamos pensar o seguinte, o mesmo Cristiano Ronaldo, ele joga na seleção portuguesa. E a seleção portuguesa, ele é a estrela do time também. Mas os jogadores não têm o mesmo nível, né? Não conseguem complementar ele no mesmo nível para que ele consiga ali atingir ali ou ganhar em campeonatos. Então, mesmo a estrela do time, o cara pode ser muito outstanding, que a gente costuma falar, o cara pode ser um craque. Tudo bem. Vamos supor que o Cristiano Ronaldo pode fazer 10 gols no jogo. Mas se a defesa não for boa, vai tomar 15, o time vai perder do mesmo jeito. Ele vai continuar sendo um artilheiro? Vai, mas não vai resolver nada. Então assim, se você falar para mim, mas tem a estrela do time, o que eu vou fazer? Tem um cara às vezes que pode ser que se destaque mesmo, o cara é muito bom. Mas de qualquer forma, o time ainda se complementa. Você ainda vai precisar de jogadores em outras posições que joguem tão bem. E no mundo corporativo também é isso. Você pode ter alguém na equipe que realmente seja uma pessoa que se destaque mais. Uma pessoa que tenha, de repente, um pouco mais de conhecimento de todo mundo, um cara que realmente se destaca. Mas, mesmo assim, ele sozinho ainda não vai conseguir fazer tudo. Tem aquele ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, não é isso? Então ele vai precisar ainda do time. Então, por mais que tenha uma estrela, ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Agora, o que a gente não pode confundir é o seguinte, né? O cara pode ser estrela com estrelismo, né? É bem diferente. A estrela, que você está querendo dizer, pode ser um cara que realmente joga, é um cara que é um profissional realmente muito bom, o cara é muito reconhecido, né, no mercado, todo mundo conhece, todo mundo admira ele, bacana, show, legal. Estrelismo é o cara achar que ele é o melhor de tudo e que ninguém sabe nada. Aí isso não faz parte, tá? Se você estiver falando de estrelismo, aí estrelismo não tem como, né? Não existe time com estrelismo, porque o cara não faz parte do time, né? O cara acha que é só ele que é o nada presta no time, e é só ele que é o bom, e aí isso não faz sentido quando a gente está pensando num trabalho em equipe, em habilidades que se complementam, né? Estrelismo não tem espaço dentro de uma empresa corporatismo, no mundo corporativo. Estrelismo não, você pode ter pessoas que são estrelas, pessoas que são muito reconhecidas, mas pessoas que se acham demais, isso aí realmente é o pior que pode ter uma carreira, porque todo mundo vai saber que aquela pessoa tem um estrelismo
e aquilo ali vai contra ela, vai contra a carreira dela, ela não vai conseguir se destacar por causa disso, pelo contrário, ela vai ser mal vista na empresa. Legal, Bruno, esclarecido. Então tá, vamos então, agradeço aqui a participação de vocês e faço um convite aqui para a live da próxima quinta-feira. Lembrando que mudou toda segunda e quinta-feira às 8h30 da noite. Tá legal? Então, uma boa noite para vocês, bom descanso e até quinta-feira. Tchau, tchau.